Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, meu nome é Marcos Messias da Silva. Eu estou aqui para apresentar um trabalho, onde eu escrevi esse trabalho na 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, que vai acontecer agora em abril na cidade do Porto, em Portugal. O tema do meu trabalho é cosplay e desenho técnico, a interseção entre a criatividade e ferramentas geométricas na educação técnica integrada e na arte. Esse trabalho tem a parceria da professora Maria Cristina Dantas Pina, que foi minha orientadora no mestrado, da professora Maria das Graças Bittencourt Ferreira, da professora Camila Cruz da Silva Mendonça e da professora Jeane Carla de Oliveira Padre. O trabalho foi alocado no eixo temático 1, Educação, Sociedade e Cidadania, e ele foi dividido, apresentado através de um sumário, onde eu vou apresentar a introdução, o cosplay como prática educativa, a geometria como ponte entre arte e ciência, inovação na educação técnica integrada e as considerações finais. O objetivo do trabalho foi explorar a conexão entre as práticas artísticas do cosplay e os conceitos técnicos do desenho técnico, abordando como essas áreas se interrelacionam e podem ser aplicadas na educação técnica integrada. O trabalho vai discutir como o cosplay, uma prática que envolve a criação de trajes e interpretação de personagens, pode beneficiar o aprendizado dos conteúdos de desenho técnico, que é uma disciplina baseada em normas geométricas, que tem essa relação com a própria matemática, enfim. Em resumo, o objetivo é destacar como a fusão do cosplay e do desenho técnico vai oferecer uma abordagem inovadora para a educação profissional, conectando arte e ciência, estimulando a criatividade e a precisão técnica nos processos de aprendizagem. Vale lembrar que eu sou estudante na área de educação, sou mestre hoje, sou professor também. Eu trabalho com a disciplina de desenho técnico no Instituto Federal da Bahia, aqui no Brasil, no estado da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Tinha esquecido de fazer essa minha apresentação. E hoje eu já tenho um projeto de cosplay que eu trabalho diretamente com os meus alunos, onde eu busco facilitar o aprendizado da linguagem do desenho técnico, que é uma disciplina completamente técnica, voltada à leitura e interpretação, que prepare o aluno para a leitura e interpretação de projetos na área da engenharia, na área da mecânica, do desenho mecânico, na área da moda, do design de moda, dentre outras, a da arquitetura, dentre outras áreas. A abordagem metodológica vai buscar integrar esses elementos, técnicos e artísticos por meio da prática do cosplay. Ou seja, o aluno vai entender que através do lúdico ele vai conseguir compreender a linguagem técnica do desenho técnico, ou seja, os conteúdos da disciplina de desenho. Essa estrutura metodológica eu dividi em 6 pontos. O primeiro deles é a integração da teoria e da prática, ou seja, relacionar a proposta metodológica de interligar utilizando o cosplay, uma prática lúdica, com a teoria dos conteúdos de desenho, que na verdade também são práticos porque eles vão trabalhar com o desenho instrumentados, eles vão trabalhar com as pranchetas. Entender que a arte cosplay também traz esse contexto de interdisciplinaridade, então ali eu também posso trabalhar com as outras disciplinas na área da matemática, da física, da área de eletrônica, da química, da história, porque eu vou trabalhar também com a questão das narrativas dos personagens. O foco na criatividade e o planejamento técnico. Então, assim, os alunos vão ser desafiados a aplicar habilidades criativas
mas também precisam desenvolver um planejamento detalhado e preciso usando ferramentas do desenho técnico. Ou seja, na hora que eles vão fazer o cosplay, eles vão analisar os seus trajes, que são personagens, né, que eles vão construir as roupas daqueles personagens, aqueles trajes, eles têm que ter uma linguagem técnica para desenvolver, né? Até porque vão trabalhar com medidas, com ampliação e redução de escala. Então tem várias coisas que eles vão trabalhar ali. O desenvolvimento também de competências socioemocionais, ou seja, o projeto, o trabalho, a arte cosplay, ele também vai trabalhar com essas habilidades socioemocionais, né? O trabalho em equipe, a resolução de problemas e a capacidade de materializar ideias complexas são aspectos-chave desse aprendizado. Ou seja, o desenho técnico é uma linguagem que começa aqui, da cabeça. A mesma coisa quando você vai pensar em fazer uma armadura de cosplay, né? Um traje do cosplay. Então tudo tem que estar primeiramente aqui para você depois reproduzir para o papel, ou seja, materializar as construções. E aí nesse contexto você vai beber da água das ferramentas do desenho para aplicar nessa arte do cosplay. O quinto ponto vai ser reflexão crítica e libertação social, ou seja, ele também vai se empoderar como indivíduo para trabalhar em grupo, para assumir, de certa forma, a sua identidade, potencializar a sua criatividade. Visto que no mundo do trabalho também é necessário você ser senhor de si para tomar decisões precisas, para ser criativo na hora das decisões, né? Principalmente em todos os campos, né, do trabalho, a gente precisa muitas vezes tomar decisões, e conhecer o seu ambiente de trabalho para que possa interagir também. E as aplicações práticas que são sugeridas, as atividades práticas que integram o cosplay com o desenho técnico, como a criação dos trajes que eu falei, os cenários, onde os alunos também vão precisar aplicar os conceitos de desenho técnico de forma tangível. O objetivo do trabalho vai ser demonstrar a aplicação do desenho técnico e a metodologia vai ser como explorar o desenho técnico pode ser uma ferramenta essencial no planejamento e produção de cosplays, ao ensinar os alunos como fazer croquis, diagramas e projeções. A justificativa da proposta, como eu falei, pode ser incorporar de forma educativa, não apenas como uma forma de expressão cultural, mas também como uma ferramenta pedagógica. Ao vincular cosplay à educação técnica integrada, promove-se a aplicação de conhecimentos práticos de várias disciplinas, como a matemática, física, literatura e artes. E na nossa conclusão, nós vamos definir o seguinte, que a conclusão do trabalho vem destacar que a interseção entre essas duas áreas, ou seja, a área de artes com a área do desenho, oferece uma abordagem transformadora para a educação técnica integrada, porque vai envolver a interdisciplinaridade, ao desenvolvimento de diversas habilidades nos estudantes. Enfim, ao unir a criatividade do cosplay com o rigor técnico do desenho, promove-se a aplicação prática de conceitos teóricos e o desenvolvimento de habilidades essenciais para os desafios contemporâneos. Essa integração vai permitir que os estudantes explorem processos criativos e técnicos de maneira interativa e colaborativa, conectando diferentes áreas do conhecimento, como matemática, física, artes e literatura. É importante também destacar que o cosplay, quando aplicado ao ensino, contribui para o desenvolvimento de competências como autonomia, resiliência e senso de pertencimento, que são importantes tanto no contexto acadêmico quanto profissional. A utilização da geometria, uma ponte entre arte e ciência, é essencial para entender a criação, os trajes e os acessórios do cosplay, permitindo que os alunos transitem entre o abstrato e o concreto de forma prática e engajamento. Eu trago uma reflexão também, né, sobre a arte. A arte, a educação e a cultura são forças poderosas que, quando unidas, têm um
potencial de transformar não apenas o indivíduo, mas também a sociedade como um todo. A arte nos conecta com nossas emoções, nossa história e nossa visão de mundo, enquanto a educação é a chave que nos permite entender e expandir essas conexões. A cultura, por sua vez, é o reflexo da diversidade humana, das nossas tradições e inovações, e é através dela que podemos construir um futuro mais inclusivo e criativo. Quando a arte é integrada ao processo educativo, ela estimula a imaginação, o pensamento crítico e a empatia, oferecendo novas formas de aprender e de ver o mundo. Ela nos ensina que a expressão pessoal e coletiva tem valor, que nossas diferenças e experiências podem ser compartilhadas e compreendidas por meio de criação. A cultura, ao se entrelaçar com a educação, permite que aprendamos não apenas os conteúdos formais, mas também o respeito pelas diferenças, a celebração da diversidade e a valorização das nossas raízes. Juntas, essas forças formam a base para uma sociedade mais justa, criativa e capaz de reinventar-se constantemente. Lembrando que arte, educação e cultura não são apenas elementos isolados, mas sim as chaves para um mundo mais livre, empático e repleto de possibilidades. Que possamos sempre lembrar de sua importância e potencial, promovendo um espaço onde todos tenham a oportunidade de se expressar, aprender e crescer. Eu sou amante das artes, porque eu também, minha formação, eu fiz licenciatura em artes, né? Na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, na cidade de Salvador, Bahia. E eu sempre busquei relacionar a arte à minha disciplina e em tudo na minha vida. Então a arte é uma ferramenta, né, que junto com a educação, como eu falei, e vai expandir, vai fortalecer a nossa cultura, a memória de toda a história de uma cidade, de um mundo. Então nós temos que sempre alinhar a arte ao conhecimento e facilitar o aprendizado para o aluno. Ele consegue compreender melhor quando envolve o lúdico sempre nesse aprendizado. Vale lembrar, né, como eu falei para vocês, que eu já tenho uma prática desse projeto, por isso que o trabalho foi escrito até como um relato de experiência, né, baseado no que eu já vivenciei com o projeto. Eu já tenho quase 8 anos de projeto e alinhei essa prática, né, que eu tenho já com os alunos, essa vivência, com os autores do texto, tipo Paulo Freire, Patrícia Tosten, Gilmara Damasceno, dentre outros autores. E eu trago uma fala, né, um agradecimento e com a mensagem, né, de uma canção de Titãs, que era uma banda que tinha aqui no Brasil. E em 1997 eles lançaram uma música chamada Comida. Eu não irei cantar, mas eu irei recitar um pedaço que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Obrigado a todos pela atenção. Espero que o meu trabalho tenha ajudado de alguma forma o meio acadêmico. A busca é essa. Desculpe o nervosismo. Eu tive alguns problemas hoje, digamos, digitais, né, aqui no Brasil, mas enfim, agradeci e agradeço as minhas colegas pela parceria. Agradeço também a toda a equipe do simpósio. Um forte abraço em todos e até breve. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.